parar de chamar os meninos de filho de uma égua, senão dá... dá Dá bronca pra mim. processo, dá assédio moral. Dá assédio Gente, moral. Não chama de miserável. Nem miserável. Gente, obrigado pelo convite, obrigado, Harrison, bom dia a todos aí. Eu vou falar rapidamente, assim, do que eu estou pesquisando agora, da minha trajetória, bem resumidamente até aqui, o que eu acho que eu teria condição de ajudar e cooperar com esse time, né? Eu vou apresentar, então vou fechar meu vídeo para ficar melhor, porque minha conexão aqui não está muito boa. Então eu vou compartilhar meu desktop aqui só um minutinho. Bom, acho que agora vocês estão vendo aí meu desktop. Como é que eu comecei minha pesquisa, né? Eu estou fazendo doutorado na UNB e eu entrei em 2016, né? E minha orientadora, a professora Alba, que me orientou no mestrado. E no mestrado eu pesquisei muito sobre sistemas distribuídos e na época a computação em grid estava no auge da onda, né? E depois grid foi morrendo, cloud surgiu, virtualização surgiu, e no doutorado eu decidi ir para essa área, né, de virtualização, cloud, aplicar técnicas para... A minha pesquisa eu sempre tive um interesse muito forte em custos e disponibilidade de serviços e de infraestrutura, né. E aí eu fiz uma disciplina em 2016 que foi abriu bastante a minha cabeça, que foi análise quantitativa, né, que pega bastante de estatística, pega um pouco sobre conhecimentos relacionados a testes e mais voltado para a ciência da computação, né, eficiência de sistemas, né, que é uma área bem ampla. E aí eu achei bem interessante essa área, e aí eu tentei casar um pouco disso, né, desse estudo mais estatístico, mais de análise quantitativa, com o que estava surgindo, o que estava na crista da onda em relação à computação em nuvem, né. Aí em 2016 eu fiz um trabalho dessa disciplina, né, a minha orientadora é a professora, a minha professora na época foi a Genaína, que ela é especialista nessa área, tem doutorado pela UFMG, e aí eu fiz um trabalho da disciplina que eu acabei transformando num artigo, que eu vou tentar achar aqui. Eu não preparei nenhum material estruturado para essa reunião, tá, gente? Eu vou mostrar uma série de materiais aqui, depois os materiais são públicos, estão disponíveis, e aí eu acabei transformando isso num artigo em 2016, que é esse artigo aqui, que foi publicado no workshop de sistemas computacionais de alto desempenho, WSCAD, né, que é um evento da SBPC, né, e da Sociedade Brasileira de Ciência da Computação, e é um evento bem interessante, porque reúne profissionais da área de sistemas distribuídos, programação massiva, programação paralela de todas as universidades, né, um evento anual, um evento bem interessante, né, e aí eu fiz esse artigo aqui, que ele faz o seguinte, ele faz uma análise de precificação de recursos utilizados em computação em nuvem, recursos mais voltados para a infraestrutura como serviço, né. Então, basicamente, máquinas virtuais no modelo de precificação sob demanda, que é aquele modelo de precificação da Amazon, da Google, né, e da Azure, que oferecem outros players aí de computação em nuvem pública, né, em que você vai lá, contrata uma instância, né, de computação de máquina virtual e paga pelo tempo de utilização daquela instância. Normalmente, esse tempo é cobrado em horas, né? Você paga um valor de centavo de dólar por hora, né? E aí eu fiz essa análise. Qual que era o objetivo? É tentar traçar a ideia de se tem alguma regra de formação
para esse modelo de precificação. Ou seja, se uma máquina que tem 2 núcleos, 8 GB de RAM, uma quantidade X lá de storage e uma largura de banda determinada também, uma largura de banda Y, se ela segue uma regra uniforme, né? uma regra linear, enfim. E aí eu faço uma análise sobre precificações, eu faço uma análise inicial, introdutória sobre esses vendedores, né, esses provedores de computação em nuvem pública, e aí eu faço análise, falo um pouquinho de nuvem IaaS, falo um pouquinho da arquitetura. Tem 2 artigos que são a bíblia nessa área, que um é do Ian Foster, né, que é um dos caras que também na época de computação em grid também mandava muito nessa área, né, esse Foster 2018 aqui, que conceitua computação em nuvem, o modelo de computação em nuvem, modelo de precificação. E o Foster também, ele pende para o lado de economia, né, de aspectos econômicos voltados para uso de infraestrutura de computação de forma geral, e aí ele aplica conceitos na área de computação em nuvem. E aí tem esse também do Mel e Grace, que é daquela organização bem famosa nos Estados Unidos, que é acho que é a NSF, National Science Foundation, deixa eu ver se é isso mesmo. Do NIST, desculpa, do NIST. E também define, que é a Information Technology Laboratory do NIST, que define também padrões e normas técnicas lá no governo dos Estados Unidos de forma geral. Então, que define alguns conceitos de computação. Então, se a gente quer saber o que é a definição de computação em nuvem, os principais conceitos vêm dessas 2 bibliografias. Aí eu faço uma análise, escrevo para conceituar, e aí eu entro mesmo para análise, né? Qual que foi a ideia, né? Então, a ideia foi tentar... Vocês estão conseguindo ver o material? Sim, tá de boa. Sim. Ah, legal. Então, a ideia era tentar bolar uma fórmula desse tipo aqui, né? A primeira ideia. Então, eu quero saber o seguinte, eu tenho um custo, esse custo ele depende de uma constante alfa, um coeficiente beta vezes a quantidade de processadores ou de núcleos, né, de processamento, e um gama vezes a quantidade de memória daquela instância. Então, se eu consigo compor o meu custo com base nesses fatores aqui, né? Então, o custo seria o meu valor resultante, né? E aí eu faço uma coleta de dados, analiso dados de 2016, né, da Amazon, principalmente Amazon e Google, faço alguns experimentos, tento aplicar algumas técnicas, né? Essas são as técnicas que eu tento aplicar. Regressão multilinear, a clusterização para tentar classificar tipos de instâncias e tentar montar grupos de tipos de instâncias para facilitar a minha análise. Isso aqui, essa parte de clusterização, ela depois é muito explorada na área de machine learning, né? Mas enfim, nós vamos chegar lá. E aí, uso também regressão multilinear com spanning tree, que é uma outra técnica. Aqui também regressão linear. Aqui a fonte de dados, né? Desculpa, é o ID do experimento. Eu escrevo aqui a fonte de dados, aqui na origem dos dados, né? Da onde que eu estou pegando esses dados. E aí a ideia, então, foi tentar desenvolver essa equação, né? Para tentar chegar em algum tipo de padrão. Aí a primeira técnica que eu aplico aqui são dados que eu coleto de uma tese do Alexandre Leite, que foi também um orientando da professora Alba, que também pesquisou um pouco na área de computação em nuvem. E aí eu peguei lá da tese dele quais as instâncias que ele utilizou, né, de computação em nuvem da Amazon, modelo sob demanda, e consigo montar uma equaçãozinha aqui, uma equação linear aqui, onde eu componho o custo como sendo essa constante, mais um coeficiente vezes a quantidade de núcleos de processamento, mais uma constante vezes a quantidade de memória em gigabytes, né?
E aí eu faço uma análise do R-squared, que é o coeficiente de determinação, né, a relevância estatística. São 37 instâncias que eu analiso, dois previsores, né, ou seja, os núcleos de processamento e memória. E aí faço também um F-teste aqui, que é um teste estatístico, faço uma análise de variância para ver se a relevância de cada um dos parâmetros, de cada um dos coeficientes, ela é realmente válida. Faço uma análise visual aqui dos gráficos, você vê que não é bem linear, né? E depois faço uma análise de homocedasticidade, uma palavra difícil, mas também é uma análise que comprova se esses dados estatisticamente são relevantes, né, essa análise de homocedasticidade. Aí eu vou fazendo, vou desenvolvendo, faço análise de todas aquelas fontes, né, faço uma análise aqui também aqui é legal, aqui é a clusterização, é o spanning tree, eu consigo montar aqui eu consigo agrupar as instâncias, né, então nessa linha mais alta eu posso montar grupos dependendo da distância, distância euclidiana entre os parâmetros que compõem cada uma das instâncias, né? Uma análise de clusterização. E aí eu monto essa spanning tree aqui também, ó. Isso vem da estatística, enfim. Só para mostrar que, tentar chegar numa conclusão de que dá para formar grupos ou não dá para formar grupos de instâncias. E aqui são as instâncias que eu analisei, né? São instâncias da geração 1, 2 e 3 da Amazon, praticamente, né? São instâncias voltadas para computação, né? Processamento, uso de memória e acho que uso de storage também, né? Eram os 3 propósitos de utilização lá da Amazon. Aí eu faço uma análise também de instâncias da Google, acho que é essa aqui. Não, aqui ainda é do Alexandre. Bom, mas aí, enfim, só para no final mostrar para você. Aí entra um outro parâmetro, que é um parâmetro de ECU. A Amazon define uma métrica chamada ECU, que é EC2 Compute Unit, né? Que é o seguinte, uma ECU equivale a capacidade de um processador Opteron ou Xeon, né, 2007, com velocidade de 1 a 1.2 GHz. Né? Isso é uma métrica definida pela Amazon em 2016, porque o que acontece é o seguinte, você tem que considerar também a arquitetura do processador, né? Não só a quantidade de nós de processamento. Aí, o interessante porque na Amazon esse parâmetro ele substitui no final a quantidade de núcleos, né? Eu posso desprezar a quantidade de núcleos e considerar só o parâmetro de ECU, e acho que num desses testes aqui é esse aqui. Aí eu aplico o logaritmo aqui para tentar deixar a regressão mais contínua, ela fica mais retinha, esse gráfico de homocedasticidade ele fica mais distribuído, que é o ideal, é que os pontos fiquem bem distribuídos, e eu consigo chegar numa fórmula bem bacana que eu digo, olha, a Amazon compõe preços dessa forma, né, no modelo sob demanda. E mostro alguns resultados aqui, então se eu fosse projetar o preço para instâncias que não foram utilizadas na minha modelagem, essas instâncias aqui, eu consigo um erro bem pequeno, um erro de 4%, o maior erro que eu consegui foi de 14%, né, para essas instâncias. Eu aplico aquela fórmula nos parâmetros de infraestrutura dessas instâncias e chego num valor estimado de preço, né, que é bem próximo ao preço real, né, que a Amazon cobrava na época, né. Então, consegui um resultado legal nesse artigo, né, publiquei. Foi bem interessante. Aqui eu analiso só o modelo sob demanda da Amazon e o modelo sob demanda da Google também. Tem uns experimentos aqui que eu analiso a Google também. A Google não foi muito bom o resultado, mas eu consegui também uma regrinha, uma equaçãozinha bem interessante. E aí, beleza. Isso foi 2016, faço conclusões, trabalhos futuros aqui. E beleza. Aí, depois do WSCAD, que foi esse evento de 2016 que eu participei, eu recebi um convite para publicar numa revista, né, que eu vou fechar esse artigo aqui, que acho que tá até aberto aqui. Essa aqui é uma revista da Wiley, que é a Concurrency and Computation, Practice and Experience. Essa revista é uma revista que no Qualis
sem ser no Qualis atual, no Qualis anterior, ela é classificada como A2, se eu não me engano. Né? Agora ela caiu um pouquinho, ela caiu para, não sei agora como é que ela tá, mas ela caiu. Na época, ela foi classificada como Qualis A2, e aí eu recebi um convite para fazer uma publicação do mesmo artigo, só que uma versão estendida. E nessa publicação eu não poderia ter mais do que 20, acho que 15 ou 20% de conteúdo semelhante, né? Ou seja, eu teria que praticamente reformular todo o meu artigo e uma publicação de 12 páginas, né? Aí eu, enfim, isso foi em 2017. No comecinho de 2017 recebi o convite e fiz a publicação que no final saiu em 2018. A gente submeteu acho que 2018 mesmo, início de 2018. Ela sofreu uma série de revisões, né? Teve peer review na Wiley. Em todos esses periódicos tem peer review, e aí ela saiu a versão final mesmo em 2019. Né? Foi publicado no volume 31 de 25 de setembro de 2019. Né? Então ela ficou mais de um ano em revisão, enfim. E aí nessa publicação entrou mais uma pessoa que, além da Janaína, que foi minha professora de análise quantitativa, entrou o Eduardo Nakano, que é um estatístico do Departamento de Estatística da UNB, que é um cara fera demais, é um cara que é impressionante. Ele é estatístico e ele, enfim, abriu muito minha cabeça para depois eu desenvolver esse artigo. Né? Esse artigo, o que eu fiz? Né? Eu mantive um pouco da minha análise de instâncias sob demanda, né? Nesse modelo de precificação sob demanda que você paga por hora. No artigo anterior eu analisei também o modelo Reserved, que é um modelo reserva antecipada, né? Eu fiz uma análise bem rápida do Reserved, que ele é um modelo mais barato. Você reserva a instância por 1 a 3 anos na Amazon. A Google também tem isso, a Azure na época não tinha, a Azure na época estava começando ainda, né? E aí você paga mais barato. E se você fizer um pagamento adiantado da reserva, você paga mais barato ainda, né? Bem interessante isso quando você tem uma previsão de uso da infraestrutura, né? Porque o modelo sob demanda, ele é considerado o modelo mais caro de infraestrutura como serviço, né? Na computação em nuvem. E aí, nesse artigo, eu estava tentando entrar via portal de periódicos aqui, porque a gente, de casa, a gente não consegue acessar o conteúdo completo, né? Está pedindo um login, que é... Deixa eu abrir ele aqui. CCP. Aqui, é esse artigo aqui. Aí aqui eu já vou mais para... Eu já foco na Amazon, porque a Amazon, ela é realmente... Ela é, assim, a ponta de lança nessa área de infraestrutura como serviço, e ela tem 3 modelos de precificação, né? Ela tem um modelo sob demanda, um modelo reserved, e ela tem um modelo chamado spot, que é um modelo dinâmico de precificação, que ela é o seguinte: a Amazon, ela comercializa as instâncias de computação em nuvem preferencialmente no modelo sob demanda, que é o mais caro, né, para o usuário, na perspectiva do usuário, que é onde ela lucra mais. Se tem alguma demanda do reserved, ela também aloca um share lá da infraestrutura dela no modelo reserved, mas ela dá mais preferência ao sob demanda, e se sobra infraestrutura, ou seja, se ela não consegue vender, ela coloca para leilão no modelo spot, que é o seguinte, até 2018, eu acho, você ia lá, dava um preço de lance, e a Amazon ranqueava isso, né, ela ranqueava, e aí você pagava um preço de spot que variava de acordo com a demanda e a oferta da Amazon, né? E aí ela conseguia, então, vender a infraestrutura que estava em spare lá nos data centers dela nesse modelo spot, e não deixava ocioso, infraestrutura ociosa, né? Porque é perda de lucro e é custo, né? A Amazon tem que manter lá o data center funcionando, energia, né, refrigeração e tudo mais. Então é custo. Aí eu fiz escrevi esse artigo, e aí esse artigo também fala um pouquinho, tem um blá 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 inicial aqui, que está mais relacionado
estado da arte, computação em nuvem, fala um pouquinho do modelo sob demanda, explica um pouquinho melhor aquelas pesquisas que eu fiz, faço um closing remarks aqui, fala um pouquinho aqui do preço reserved também, que ele é um pouco mais barato que o preço sob demanda para as instâncias. E aí eu faço... aí eu aplico uma abordagem estatística, que é o seguinte. Eu calculo o grau de confiança a 90% de confiança, né? Dentro de uma média de variação de preço usando uma janela deslizante. Então, eu analiso o histórico de precificação do modelo spot. O modelo spot, então, o preço vai variando da instância. Os usuários vão dando lance. E você consegue recuperar até 3 meses de histórico de precificação, né? E você pode usar esses 3 meses de histórico de precificação para tomar a sua decisão de qual a sua sugestão de lance para aquela instância, né? E aí eu faço uma análise disso, calculo, tento pegar uma janela deslizante, vou coletando os dados e vou... à medida que o tempo vai passando, eu vou variando o meu lance, né? Eu vou subindo ou descendo de acordo com o que eu vi na minha janela de histórico anterior, né? E eu uso esse grau de confiabilidade, 90% de confiança, né? Que é o limite superior, para dar um lance um pouquinho acima da média, né? Nessa janela deslizante, para eu ter uma garantia maior de que o meu lance vai ser um pouco mais alto, mas não tão alto, não tão caro, e eu consiga manter a minha instância no ar. O que acontece? Se eu der um lance muito baixo, a Amazon vai lá e toma a minha instância, né? Então não é interessante eu dar um lance muito baixo. Mas se eu der um lance muito alto, eu posso acabar no futuro pagando muito caro por essa instância, né? Então essa técnica é uma técnica estatística que não usa regressão, porque regressão aqui não se aplica mesmo, né? Porque o dado é completamente variável, né? Segue o modelo de mercado, né? De oferta e demanda. E aí eu uso essa abordagem mais estatística, usando a 90% de confiança, de que no limite superior eu vou ter a minha instância, pagando um pouquinho a mais pelo meu lance, mas que a minha instância vai ficar disponível. Se eu perco a minha instância, eu tenho 2 minutos para fazer o checkpoint e liberar a instância. Então é muito ruim perder a instância, na perspectiva do usuário, né? E aí, com essa abordagem estatística aqui tá para a instância C38X Large, né, que é uma instância mais voltada para computação. O gráfico aqui, os gráficos têm que ser em preto e branco nesse periódico, é ruim o gráfico em preto e branco, mas aqui eu tenho o seguinte, eu tenho do mês de setembro, outubro e novembro de 2016, se não me engano, 2016, setembro a novembro de 2016, a linha mais escura é o que efetivamente ocorreu, né? Não, desculpa, a cruzinha é o que efetivamente ocorreu. A minha estimativa ficou na linha preta, né? A estimativa de lance, né? E 95% de confiança, desculpa, não é 90%. 95% de confiança são 2 intervalos, um intervalo superior e um intervalo inferior. Então, eu assumo como a minha sugestão de lance o intervalo superior do grau de confiança, 95% de confiança, né? Que é essa linha cinza um pouquinho mais escura que fica acima da linha preta, né? Então, essa seria a minha sugestão de lance. Eu consigo captar as variações de preço das instâncias, né? E aí os resultados são bem legais, porque eu consigo, se o usuário usasse essa métrica, ele conseguiria uma disponibilidade acima na maioria dos casos, acima de 90%, né, do tempo desses 3 meses na Amazon, né? Isso é interessante para o usuário. E aí eu faço essa análise para alguns tipos de instância. A G2 é uma instância voltada para uso de GPUs, né? Aí aqui eu já uso GPUs. A minha orientadora tem um interesse especial em GPUs, porque ela é da área de programação massiva, programação paralela, e GPU é uma tecnologia que está sendo muito usada. Então, eu faço uma análise de algumas instâncias que são baseadas em GPU, e os resultados são bem legais, né? Ou seja, eu consigo dar uma sugestão de lance para o usuário e que ele consegue, em teoria, ter a sua instância disponível mais de 90% do tempo, né? Dá uma garantia para o usuário, dá uma certa segurança para o usuário.
O usuário não entra lá com a cara e com a coragem dando lance por instâncias spot. E as instâncias spot, elas são, em alguns casos, elas chegam a custar menos de 30% do preço da instância sob demanda. Então, é muita economia o uso de instâncias spot, né? Só que tem esse risco, né? Do usuário ficar sem a instância. E aí, beleza, publiquei esse artigo foi bem... Ele teve muitas idas e vindas, mas consegui publicar. Isso me garantiu a qualificação da tese, né? Depois eu consegui qualificar, foi bem legal. E aí, beleza. Então eu trabalhei nessa abordagem estatística e depois eu fui para uma. Aí eu fiz uma disciplina de teoria de jogos, né? Economia lá na UNB, porque eu queria estudar um pouco mais de economia, né? Qual que é a influência dos parâmetros de custo na disponibilidade das instâncias. E aí, enfim, eu patinei um pouco do tempo, porque eu não conseguia aplicar muito bem as coisas. Aí o professor Eduardo, me deu uma ideia que depois isso virou também uma outra publicação, que foi a publicação no I3E, I3E Cloud, que foi um evento que eu participei no ano passado, né? O artigo, tô com ele aqui, é esse aqui. Aí foi um evento. Então eu tive 2 publicações em eventos e uma publicação em periódicos, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu tava com ele aberto, que agora há pouco fechei. Aqui eu já estou logado no portal de periódicos da CAPES, aí eu consigo baixar o arquivo completo. É esse aqui, Utility Based Strategy for para balanceamento de custo de disponibilidade em instâncias spot, né? É uma abordagem baseada em utilidade. A utilidade é um conceito da economia que é o seguinte: o usuário, o cliente, quando ele vai comprar alguma coisa, ele tem esse conceito de utilidade. Utilidade pode ser subjetivamente qualquer coisa, né? Pode ser, por exemplo, quando você vai comprar um carro, a utilidade, dependendo do perfil do cliente, pode ser a beleza, pode ser o preço, pode ser se é 4 portas ou não, se tem mais de 100 cavalos de potência ou menos, ou se... Então, utilidade pode ser, a princípio, qualquer coisa, né? E aí eu defini a minha utilidade, a utilidade na perspectiva do usuário de computação em nuvem. Qual seria a utilidade, né? A utilidade no mercado spot. O usuário que é contraditório. Geralmente são conceitos, são princípios contraditórios, né, que compõem a utilidade. Então, a pessoa vai comprar um carro, ela quer gastar pouco, mas ela quer um carro bom, né? E para o usuário de computação em nuvem é a mesma coisa. Ele quer gastar pouco, mas ele quer uma instância boa e ele quer a instância disponível, né? Então, eu compus a minha utilidade da seguinte forma: olha, é o menor custo, a maior disponibilidade é o menor custo, né, no mercado spot, né? Então, eu compus essa utilidade e aí eu faço o seguinte, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o PDF dele, que é melhor aqui. Gente, se tiver alguma dúvida ou se eu estiver sendo muito prolixo aqui, vocês me interrompam, ok? Tá todo mundo me ouvindo Ok. aí? Alguém Sim. já não? Ainda não. Só o Daniel aí que se interessou por essa parte aí de comprar um carro com preço barato e sendo um carro bom. Ah, Que tá isso querendo aí. isso realmente interessa a todo mundo. Bom, aí eu fiz essa publicação. Mas dá um lance e depois tem que devolver? Aí complica. Aí não Seria adianta. bom isso seria bom para outro tipo de área. Você, tipo, usar por um tempo e depois devolver, né? Tava pensando em outra aplicabilidade para isso aí. Bom, aí nesse artigo, assim, vou tentar ser mais objetivo, assim, esse artigo eu tento definir uma função de utilidade, né, que é essa função aqui, essa equação 1 aqui, que ela é o seguinte: eu digo assim, a minha utilidade ela se baseia na disponibilidade vezes a raiz quadrada do preço sob demanda menos o lance que eu vou dar, né? Por quê? Porque o preço sob demanda da instância geralmente é o preço mais caro, né? Então a instância, por exemplo, ela pode ter um preço sob demanda de $1 por hora e o preço spot ele fica variando em torno de 30 centavos de dólar por hora, né? Então
eu faço um lance que, e eu preciso, eu não posso, eu tenho que inverter um pouco a ordem, porque eu preciso maximizar a minha utilidade. Então, eu faço o preço sob demanda menos o meu preço de lance. Eu tenho um coeficiente θ aqui, que é um multiplicador, que eu preciso utilizar esse θ. Desculpa, gente. Eu preciso utilizar esse θ porque, às vezes, em casos estranhíssimos, assim, até 2017, depois de final de 2017 isso parou de acontecer, mas em alguns casos o preço spot ele ultrapassava o preço sob demanda, né? E aí eu precisava usar esse coeficiente θ aqui para aumentar um pouco o meu intervalo de sugestão de lance no modelo spot. Então eu compus a utilidade usando essa equaçãozinha aqui, e eu tomo como medida de disponibilidade, eu conto quantas vezes na minha janela que eu olho o histórico de precificação, quantas vezes o preço spot esteve abaixo da minha sugestão de lance, no total de variações de preço spot. Então, isso dá uma estimativa de disponibilidade, né? A minha sugestão de lance ela tem que estar sempre um pouco acima do preço spot para eu ter a instância, né? E aí eu faço isso, e aí eu construí um algoritmo aqui para aplicar esse modelo de utilidade. Então, a utilidade, ela se baseia, assim, em linhas gerais, a utilidade se baseia na disponibilidade da instância e na sugestão de lance, né? Só que assim, eu quero diminuir a minha sugestão de lance e aumentar a minha disponibilidade. Eles são princípios contraditórios, né? E aí, aplicando esse algoritmo, eu fiz uma análise também de setembro a novembro de 2016, nesse caso aqui, essas 4 instâncias somente, né? Uma Compute Optimize, a C38X Large, uma para uso de memória, que é a R32X Large, uma GPU e uma General Purpose, que é essa M410X Large, e o preço, aqui estão os preços sob demanda das instâncias, e aqui a quantidade de variações de preço spot nesse período, de setembro a novembro de 2016. Né? E aí eu tive alguns resultados legais aqui também, deixa eu aumentar o zoom aqui. Então, por exemplo, nessa instância C38X Large, vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Sim. Aqui, então aqui a minha linha azul é a minha sugestão de lance. A cruzinha cinza é a variação de preço spot, né? E a minha linha vermelha é a minha disponibilidade. Né? Em alguns momentos a disponibilidade cai, o eixo Y à esquerda é o preço e o eixo Y à direita é a disponibilidade, ou seja, a linha vermelha ela se baseia no eixo Y da direita e a linha azul se baseia no eixo Y da esquerda, né? E a linha X é o tempo, né? A linha do tempo, né? Eu analiso de setembro, outubro e novembro de 2016. Então, se o usuário desse os lances aqui na minha linha azul, em alguns momentos o preço spot ultrapassaria e isso faria com que a disponibilidade prevista caísse, né, para aquele momento, né, naquela instância. Então, eu consegui mapear, usando essa função de utilidade, qual seria o equilíbrio ideal, interessante, entre disponibilidade e sugestão de lance para o usuário, né. E assim eu fiz para as 4 instâncias, né, algumas eu consegui modelar bem, né, essa primeira não ficou muito legal, a de propósito geral acho que foi a melhor, essa aqui é a de propósito geral. Então, ela teve só um período aqui de pouca disponibilidade prevista, mas no início de novembro, meados de novembro. Né? E aí, então, eu consegui definir essa equaçãozinha, essa regra de composição de utilidade, que também é uma segunda abordagem, né? Além daquela abordagem estatística, seria uma segunda abordagem de uma sugestão de lance para o usuário. Né? As duas abordagens se baseiam na técnica de janela deslizante, de tempo, né? Análise de série histórica e janela deslizante. Né? Eu analiso janelas de 12 horas anteriores ao momento da sugestão do lance, sempre janelas de 12 horas. Aí vem a pergunta, mas Gustavo, por que 12 horas? Em todos os eventos, em todas as apresentações, todo mundo pergunta isso. Porque 12 horas consegue capturar bem o comportamento
e não tem tanta influência de momentos muito anteriores, e eu consigo ter uma disponibilidade legal usando essa janela de 12 horas. Né? E, estatisticamente, a gente fez alguns experimentos e vimos que 12 horas seria uma janela boa. Também não implica num processamento muito pesado do algoritmo, porque quanto maior a janela, mais dados, né, fica um processamento muito custoso também para o usuário. E daí, então, fui lá, apresentei esse artigo foi bem interessante. Aí eu expandi essa análise para todas as outras instâncias. Aí, no final de 2017, novembro, dezembro de 2017, a Amazon mudou a política dela. Ela agora, no modelo de mercado, Spot, ela não exige necessariamente que o usuário dê um lance. Se o usuário quer dar um lance, tudo bem, o usuário pode dar um lance pela instância Spot, mas ele não precisa necessariamente dar um lance. O lance é bom por quê? Porque se o usuário tiver uma restrição orçamentária muito forte, ele para ali no preço de lance dele. Ou seja, se o preço Spot ultrapassa o lance dele, ele perde a instância, mas ele tem o controle dos custos dele. Porque aqui é muito fácil você perder. Se você, a partir do novo modelo Spot da Amazon de 2017, fica muito fácil você perder o controle. Né? Você achar que vai pagar uma média de, sei lá, 30% de centavo de dólar por hora de uma determinada instância, e esse preço subir muito, e você pagar, sei lá, 70, 90 centavos de dólar que você não estava esperando. Então a Amazon flexibilizou um pouco o modelo e diminuiu muito a quantidade de variações, né? E tem um artigo de 2016 também, que diz que os dados até 2016, até meados de 2016, os dados eram artificialmente manipulados pela Amazon. Isso aí foi uma bomba na academia, porque muita gente estava pesquisando isso, e muita gente ficou muito puto da vida, porque a Amazon estava interferindo nos preços, né? E aí a Amazon teve que se explicar, enfim, foi uma confusão. E aí a Amazon acabou que no final de 2017 mudou a política de preços, né? Mudou um pouco a forma como comercializar Spot. Ainda é um modelo de mercado, ainda existe a possibilidade de dar lances, mas não necessariamente, né? E aí eu venho pesquisando, né, dados de 2019 e 20 da Amazon, né? E aí, num belo dia, eu virei para a minha orientadora e falei, professora, eu preciso... Como é que nós vamos fazer agora? Minha orientadora, ela queria muito aplicar alguma técnica de machine learning, né? E eu disse para ela, professora, não conheço muito de machine learning, vou ter que estudar e tal. E ela falou, não, se a gente conseguisse aplicar alguma coisa de machine learning, fizesse uma comparação dessas abordagens que você já tem uma abordagem estatística, que funciona, uma abordagem baseada no mecanismo de utilidade, que vem lá da economia, funciona, e você aplicasse uma técnica baseada em machine learning, a gente fecharia o teu trabalho de forma, assim, sensacional, e a gente daria para o usuário diversas opções, porque o usuário, ele pode agora... Com essa abordagem de utilidade, ele pode dizer o seguinte, eu quero 100% de confiança de que a minha instância vai estar no ar. Aí eu ajusto a minha equação de utilidade, aumento o peso do parâmetro A de disponibilidade, o lance vai subir, mas eu consigo dar para o usuário uma sugestão de lance mais adequada para esse contexto, de que ele quer a instância no ar. Ou se o usuário tiver uma restrição orçamentária muito forte, ele disser, não quer a minha utilidade agora ela é muito mais pautada no custo, no lance que eu vou dar. Então eu consigo também ajustar minha equação de utilidade e o usuário vai ter uma disponibilidade menor, provavelmente, daquela instância, mas ele possivelmente vai pagar menos pela instância. E aí ela queria, então, que eu já tenho tudo isso, mas ela queria que eu tivesse alguma coisa mais de previsão, né, preditiva. Porque aqui eu não estou trabalhando ainda muito com previsão, eu estou olhando histórico de precificação e estou dando uma sugestão nesse momento. E antes disso, uma sugestão do Eduardo também foi o seguinte, Gustavo, por que você não usa aquela abordagem dos sites de compra de passagem aérea? Que é o seguinte, você além de dar a sugestão de lance para o usuário, com uma disponibilidade esperada, você diz para o usuário, se você esperar para contratar a instância no sábado, você vai pagar possivelmente mais barato e vai ter uma disponibilidade melhor. Aí eu fiz também essa análise de dia da semana, então eu compus, além da minha janela de 12 horas do passado,
né, de história de precificação, eu comecei a olhar dias da semana anterior. Então, se eu estou na segunda-feira, eu olho de terça a segunda passada e vejo e componho a minha janela. Sugestão de lance agora vai ser. Não vi o finalzinho que você falou. Você olha a É, segunda-feira passada e. isso. Então, uma variação desse algoritmo foi o seguinte: além de eu olhar as 12 horas no passado, eu olhar também dias da semana na semana anterior, né? Então, eu consigo dar uma sugestão de lance para o usuário, além da sugestão imediata, né? Se ele for comprar agora, se ele deixar para. Hoje nós estamos na quarta, né? Se ele deixar para quinta, ele vai pagar esse valor com essa disponibilidade. Se ele deixar para sexta, ele vai pagar esse valor com essa. E assim por diante. Eu consigo dar uma sugestão no momento atual e para cada dia da próxima semana, né? Mas ainda assim não é um parâmetro não é uma previsão, né? Não é um forecast, eu não sei como exatamente vai me comportar a curva de variação de preço spot, né? Aí eu fiz isso, acabou que eu não publiquei isso nesse artigo do i3E Cloud, porque eu só consegui publicar uma versão com 6 páginas desse artigo. Eu queria ter publicado uma versão maior, aí eu teria incluído isso, não consegui. E aí, com essa mudança da Amazon, do modelo de precificação de 2017, acabou que isso não se mostrou muito legal, não. Em pouquíssimos casos, a sugestão de lance em dias da semana, ela ficou melhor do que no momento atual, onde o usuário gostaria de comprar a instância. E é ruim, o usuário, geralmente, quando ele procura uma sugestão de lance, é porque ele quer comprar naquele momento, né? Então, também, aí a gente acabou deixando, isso vai entrar na minha tese, mas eu não vou publicar isso em trabalho ainda, né? Aí eu fui para a área de resumindo, eu fui para a área de machine learning, né? Isso já estava em final de 2000, início de 2019, né? Final de 2018, aí combinou assim, de eu ter dado uma disciplina, o professor Sérgio me chamou para dar uma disciplina lá no IESB, e aí eu comecei a estudar um pouco de machine learning, e tem um site aqui que eu já mostrei para alguns aqui, acho que já passei o link. Eu dei uma disciplina lá no IESB de Big Data e Tecnologia, é um nome chique aqui que o professor Sérgio inventou na época. Foi uma disciplina da pós-graduação do IESB em análise de dados e ciência de dados, né? Ele tem uma pós lá, Lato Sensu, em ciência de dados, e eu dei essa disciplina. Aí eu fui estudar um pouco, foi interessante porque, enfim, revia muita coisa que eu estava enferrujado e tal. E aí eu estudo um pouquinho sobre Hadoop, estudo um pouco sobre as ferramentas da pilha Hadoop, o Hive, Scoop, o Mahout e o Spark, né? O Spark é a cereja do bolo, né, na minha opinião. Porque daí você consegue aplicar uma série de algoritmos de machine learning em cima de uma infraestrutura baseada em Hadoop, e, enfim, é bem legal. Aí eu fui estudando, e aí cheguei no final, tem um curso do Coursera também, acho que já passei para alguns, mas tem um curso do Coursera que eu fiz também, sobre machine learning, abriu muito minha cabeça, achei bem interessante. No final ele fecha com redes neurais, né? E aí eu fui pesquisando, aí no começo do ano, no final do ano passado, eu fiz uma apresentação, eu bolei uma apresentação que eu vou abrir aqui, que é essa aqui, conceito sobre machine learning. O Ed, acho que participou, o Jean também participou, eu fiz lá na CAPES, né, para algumas pessoas, né? E porque na época eu achava o seguinte, as pessoas não entendem o que é machine learning, as pessoas não entendem o que é inteligência artificial, as pessoas não, é muito confuso na cabeça das pessoas. Aí a minha ideia era o seguinte, era tentar juntar conceitos aqui de uma forma mais fácil, mais prática, e fazer essa apresentação para pessoas como a Thalita, Manuel, o Adi na época, o diretor que viria, o próprio, enfim, o Sandro,
para as pessoas entenderem um pouco mais sobre machine learning e as conversas não ficarem tão absurdas assim, né? E eu learning e assim por diante. E aí a minha preocupação foi essa. Aí eu fiz essa apresentação, mas eu vou pular ela, não vou fazer ela não, porque é muita coisa. Eu vou direto aqui para o final aqui, que é o seguinte, é uma análise que eu fiz, aí nessa época eu já estava pesquisando um pouco sobre redes neurais, eu já tinha dado a disciplina lá no IESB, já estava com a minha orientadora pedindo, né, para eu estudar um pouco sobre isso, e aí eu comecei a estudar mais forte redes neurais, né, e tem muito folclore também nessa área, se encontra muito folclore. Mas o que eu queria fazer? Eu estava pesquisando mecanismos de previsão, né, de forecast, né? Aí eu resgatei um pouco de estudo de regressões polinomiais e tudo mais, mas nada disso, né? Eu tive uma conversa com o Eduardo, o estatístico, ele falou, Gustavo, isso aí nada disso você vai conseguir aplicar na tua tese. Isso aí é muito batido, para modelo de mercado isso não funciona, né? Que é o modelo spot, então esquece. Aí beleza. Então só sobrou mesmo machine learning. Aí eu, estudando um pouquinho de redes neurais, eu fiz uma análise aqui para tentar aplicar um mecanismo de previsão, né, usando machine learning, e eu peguei dados do programa Demanda Social da CAPES, que é um programa que paga bolsas de mestrado e doutorado, né, e peguei dados de 2015 a 2019, né, e valores pagos mensalmente, as folhas de pagamento mensais da demanda social. A demanda social é um dos maiores, acho que é o maior programa da CAPES, né? Ele é pago no país, são as bolsas de mestrado e doutorado, os programas de pós-graduação, e ele segue uma certa tendência, né? Que é aquela tendência seguinte, olha, no começo do ano tem muita troca de bolsista, né? Porque tem as conclusões, o pessoal que está saindo, o pessoal que está entrando. E no final do ano também tem uma certa baixa, enfim, tem o início da alavancagem ali em março, abril, então ele segue um certo ciclo, vou tentar prever esse ciclo, né? E aí eu coletei os dados, então nesse gráfico a gente consegue ver de janeiro de 2015 até dezembro de 2018, né? Como é que foi a folha de pagamento da demanda social em reais, né? Esse gráfico de cima. E no gráfico de baixo eu separei só 2019, propositadamente, né? Eu separei em 2019 a gente vê muito forte essa tendência, né? Ela vem na decrescente até março, depois ela explode, ali no meio do ano ela tá lá em cima, e vai chegando no final do ano ela vai caindo, que é o pessoal que vai concluindo, né? Então ele tem essa pulsação, né? Esses dados. Aí eu fiz o seguinte, apliquei o que é chamado de LSTM, né, que é Long Short Term Memory Neural Network. É uma rede neural baseada em persistência de conhecimento, né, são as Recurrent RRNs, esqueci o termo. São as redes neurais recorrentes que persistem em conhecimento, né. E eu estava pesquisando e vi que a LSTM é um tipo de rede neural, RRN, muito usada para série histórica, para análise de série histórica, né? E ela é usada também muito em previsões de bolsa de valores, né? O pessoal está começando a usar muito isso, né? Essa tecnologia para tentar prever tendências, né? Não tentar prever preços, mas tendências, né? Porque prever preço ninguém consegue, isso é impossível. E aí o pessoal está usando muito no mercado financeiro, e é uma tecnologia que funciona muito bem com séries temporais, que meu estudo se baseia em séries temporais, né? E aí, o que eu fiz? Eu usei uma rede neural, né? Tem um framework chamado Deep Learning for Java, né? Tem muita coisa em Python, né, nessa área. Mas eu confesso que não animo muito mexer com Python, não, porque eu tenho muita coisa desenvolvida em Java já, e fui usar esse framework, que é o Deep Learning for Java, o DL4J, que é um framework muito, até onde eu vi, bem maduro, respeitado pela comunidade, implementa os principais algoritmos, né, de machine learning,
E aí eu usei para treinamento os dados de 2015 a 2018, 48 meses. E usei, né, então, para treinar a minha rede, né, a minha LSTM, a minha rede, LSTM. E usei, então eu apliquei os dados, e aí eu fui tentar prever os dados de 2019 e comparar com o que efetivamente aconteceu, 12 meses, né? Então eu usei essa distribuição dos meus dois datasets aí. E usei um algoritmo de otimização, que é esse Stochastic Gradient Descent. O Gradient Descent é um gradiente bem clássico de otimização, né? Que é muito usado dentro de Machine Learning, né? E usei uma rede bem simples, uma rede de 3 camadas, né? Acho que eu falo um pouquinho da... Não falo. Eu falo no anterior, não. É uma rede de 3 camadas, uma camada de entrada, uma camada LSTM e uma camada de saída, né? E eu fiz o treinamento com 200 épocas. O conceito de época é o seguinte, é o ciclo de treinamento da rede, né? Você faz com que a rede analise os dados em um ciclo de treinamento, né? Então, foram 200 ciclos de treinamento. E a minha métrica de erro foi o MSE, o Mean Square Error. É uma métrica de erro muito usado pela estatística. E olhei também relevância estatística, que é o R-square, né? São dois parâmetros bem muito usados para você ver se realmente o erro está abaixo dos dados de saída e se estatisticamente aquilo que você está coletando, né, de resultado, ela tem algum valor, né? E aí, aqui foi bem interessante, o desenho está pequeno, eu vou aumentar ele um pouquinho aqui, porque no gráfico da esquerda são os dados, né? São os dados no período todo. Vou colocar ele aqui. Se eu conseguir, peraí. Não está muito grande ainda. Bom, aqui a gente vê em vermelho é o período de treinamento, né, de 2015 a 2018. O em azul é o que efetivamente aconteceu e o em verde é o que a rede previu, né? Então a gente vê que ficou bem, não ficou em cima, mas passou bem perto, né? Então isso eu usei esse exemplo, foi uma implementação, eu copiei exatamente uma implementação que um cara, eu tenho o site aqui na bibliografia, o cara usou para prever fluxo de passagem aérea, né, no continente europeu, só que ele usou um banco de dados maior, ele usou acho que 40 anos, 30 anos de fluxo de passagem aérea, e ele também viu que na distribuição tem ciclos, né, tem as férias escolares e tal, e ele, usando redes neurais, ele conseguiu uma previsão bem em cima, bem próxima do que efetivamente aconteceu. Usei exatamente a mesma implementação que o cara fez, aplicado aqui nesse contexto, né? Aqui está num zoom maior, né? Então, o azulzinho é 2019 e o verdinho é o que a rede previu que ia acontecer. Então, aí agora o que eu estou fazendo? Estou aplicando isso na minha pesquisa, né? Então, eu estou aplicando, eu fiz uma série de testes aqui, usando os dados de histórico de precificação, e deixa eu abrir aqui, doutorado. Estou escrevendo um artigo, né, para o I3E também. Estou fazendo uma análise aqui usando agora só LSTM, né? E aí aqui eu trabalho com 3 configurações de rede, né? Não só aquela configuração mais simples, porque tem um cara da Universidade da Califórnia que está fazendo esse mesmo trabalho, né? Usando LSTM para tentar prever tendência de preço spot, né? Só que ele chegou a alguns resultados legais, mas eu acho que dá para explorar mais. E eu quero fazer uma comparação com as minhas outras abordagens, né? Eu quero que é o que a Alba me pediu, meu orientador me pediu. E aí eu estou usando 3 configurações de rede. Eu uso uma configuração mais simples, que é com uma camada LSTM, uma configuração média com 2 camadas LSTM e uma camada e uma rede mais complexa, que são 2 camadas LSTM e uma camada densa, que é a configuração que esse autor usou, esse autor da universidade lá dos Estados Unidos, né? E eu estou tentando ver aqui em alguns casos onde
os resultados foram bons. Então, por exemplo, tem um resultado aqui que eu... Aqui, ó, que é com o tipo 3 de rede. Acho que é esse aqui. Aqui, ó. Aqui eu faço o seguinte, eu faço uma análise dos meses... É só do mês de março, essa análise aqui. Eu uso uma janela de... 70-30. 70% para treinamento e 30% para previsão, né? Então, a linha azul são 70% de treinamento, a linha azul, a linha azul continua até o final, a linha verde é a previsão da minha rede, né? E a linha vermelha é a minha abordagem baseada em utilidade, né? De como seria o lance do usuário, né? Como o usuário se comportaria no lance, né? E aí, em alguns casos, eu consigo um erro, nesse caso especificamente, eu consegui uma previsão muito em cima do que efetivamente aconteceu, né? Só que aqui tem um detalhe importante, assim, eu não treino 70% da rede, fecho os olhos e prevejo os próximos 30%. A previsão, ela considera também o histórico do tempo que foi passando depois do meu período de treinamento. Então, por isso que eu consegui um resultado tão bom, porque realmente a rede não é mágica, né? Então, por exemplo, aqui nesse momento do dia 26, eu usei a rede treinada até ali o dia 21, mais ou menos, que é essa data aqui, mas eu considero também dados entre esse período, dia 21 ao dia 26. Né? Por isso que a minha previsão daqui por diante, ela tá boa. Né? Então, eu estou fazendo essa análise e estou comparando com a minha abordagem anterior de utilidade. Esse é meu foco agora, né, na minha pesquisa. Porque eu quero publicar esses resultados e em teoria, aí eu fecho a minha tese. Né? Em alguns casos, eu consigo dizer, olha, para alguns casos, a melhor configuração de rede é a rede mais básica. Para outros casos, a melhor configuração de rede é a rede mais complexa, com 3 camadas, sendo 2 LSTM e uma densa. Enfim, e eu consigo também dizer, em alguns casos, a previsão que a rede vai dar, ela tem um erro menor do que a previsão do algoritmo de utilidade. Em outros casos, não. Só que, na minha opinião, essas abordagens elas são complementares, elas não são concorrentes, porque a abordagem da STM ela dá uma tendência, né, em cima da linha, em teoria, o que vai acontecer. E a abordagem de utilidade, ela dá uma abordagem mais voltada para o comportamento do usuário. O usuário ele quer a instância dele no ar por mais tempo, então ela vai ficar sempre, em teoria, acima, de forma ideal, acima da variação de preço spot, né, do mercado spot da Amazon. Bom, é isso que eu estou trabalhando agora, né? Estou desenvolvendo isso, estou documentando e vou, enfim, meu trabalho vai seguir esse caminho agora. Essa tecnologia, onde eu queria chegar, né, na minha conversa com o Harrison, né? Vou fechar isso aqui e vou desligar minha tela aqui. Onde que eu queria chegar, né, com essas abordagens? É que essa abordagem LSTM, nesse caso eu estou usando para série histórica, mas ela pode ser usada para classificação. Por exemplo, você tem features, né, de um determinado problema e você quer um resultado. Então, por exemplo, você quer analisar resultados de exame e dar um diagnóstico se aquilo tem alguma propensão para desenvolver um câncer maligno ou benigno, por exemplo. Enfim, ou não tem propensão nenhuma, né? Você analisando o resultado. É uma regressão, você pode usar uma regressão mais, acho que é regressão logística, ou você pode usar algoritmos de classificação. A rede neural pode fazer isso, né? Você analisa históricos de outros pacientes, né, para aprender, para treinar a rede e para dar um diagnóstico mais preciso, né? Então a rede pode fazer isso, né? Eu andei olhando alguns casos, alguns exemplos, dá para fazer isso. Eu acho que talvez seriam aplicações mais genéricas, mais fáceis de redes neurais. Essa aplicação que eu estou fazendo, ela é muito voltada para a série histórica, né? Para eventos que aconteceram na linha do tempo e eu quero algum tipo de tendência futura, né? Previsão é uma palavra muito forte. A gente fala previsão, mas previsão é uma palavra muito forte. É análise de tendências, né? O termo correto.
Então é isso, gente. É isso que eu conversei com o Harrison. Eu acho que tem muita aplicabilidade. Não sei o que vocês veem. Assim, eu para problemas onde você precisa ter um diagnóstico com base em informações históricas, eu acho que é uma tecnologia excelente, né? E problemas de classificação também, classificar o que se um determinado objeto pertence a algum tipo de classe e qual classe, né? Problemas de classificação também. Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. E, Gerson, passa a palavra aí. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, estou à disposição. Se alguém tiver Obrigado, acordado. então. Obrigado aí por ter apresentado seu trabalho aí para a gente. A gente está justamente nessa parte agora do nosso trabalho dentro dessa equipe, né, do Connect. A gente está tentando fazer algo com que possa identificar de forma única artigos, pessoas, a tendência de publicação. Por exemplo, se o cara está publicando há muito tempo com uma pessoa X ou com um programa Y, ele vai ter a tendência de fazer isso ou não. Então, tem muita, como você falou, tem muita aplicabilidade para isso e, assim, eu tenho uma visão mais negocial da coisa, então eu fico, assim, tentando montar cenários para utilizar esse seu trabalho para ajudar a gente, né, do nosso lado. Mas eu queria também abrir a palavra para o pessoal, né, para o Jean, para o Rafael, que o Rafael está participando dessa reunião e eu acho que ele estava em outra também. Eu não sei se ele cancelou para ficar só nessa, mas Ed ia falar, eu cortei. Falar, Ed. Eu acho só uma pena que a gente chegou no meio-dia, né? Senão a gente podia estender essa conversa aqui. Com relação à aplicabilidade, eu vejo muito a questão de eu conseguir olhar nos slices de tempo o que as coisas acontecem. O cara pegou uma série de 30 anos, ele tinha o risco de ter menos precisão do que você que pegou numa série mais recente. Por quê? Porque durante o tempo as coisas mudam. Depois dessa pandemia, com certeza o comportamento das comunidades, das pessoas vai mudar. E aí, veja, uma questão por exemplo, através de machine learning, eu vou detectar essas mudanças, né? Eu vejo muita aplicabilidade nisso aí. E hoje no Connect, a gente se preocupa muito em pensar em diluir a informação agora, né? O fulano, qual é o nome dele verdadeiro? Eu vou bater com aproximações de dados que são a área, que é o nome e tudo mais, né? Mas o que ao longo do tempo ele faz, eu não levo em consideração, entendeu? E aí que a técnica pode ser muito útil, né, Gustavo? Uma coisa que eu vejo que não há muito, mas eu creio que seja porque você ainda está estudando agora e está começando a aplicar agora, é a questão de você usar vetores de tempos diferentes, assim, você tem uma linearidade no que você analisa, nessa faixa de tempo, esse conjunto de variáveis só, tá certo? Mas como elas interferem entre si em outros vetores de tempo, né? Por exemplo, isso aqui pulando de semana em semana, isso aqui pulando de mês em mês, isso aqui na minha questão diária, como você fez lá no trabalho que você apresentou no I3E, que na verdade não chegou a compor o trabalho do I3E, a questão semanal, né? Mas que também pode ser a questão de serem levadas em consideração, se está no início do ano, se está no fim do ano, tá? É uma análise, é uma coisa de dia a dia ou uma coisa que semanalmente tem um comportamento pelo dia da semana, né? Então, assim, eu acho que talvez essa seja o seu próximo passo, eu imagino, né? Mas que eu vejo, assim, muita aplicabilidade, muito útil a gente perceber que no tempo as coisas variam e às vezes os comportamentos voltam conforme essa análise temporal aí. Bom, mais alguém a comentar alguma coisa? Não, é só para também comentar, né? Achei muito bom, Marvel, Gustavo, parabéns. E a gente está fazendo,
até está com 3 algoritmos, né, de desambiguação, só para falar aqui para vocês, sendo 4 deles de classificação, né? E dentre um desses de classificação, a gente está usando, o Gustavo citou na sua apresentação, Gustavo, né? Então, a gente está, assim, com essa ideia, mas, assim, sempre ouvir alguém de fora com mais experiência ou com outra vivência é muito bom, né? E a gente, como a Ed falou, a gente não está usando, por enquanto, históricos. Então, a nossa desambiguação, nesse primeiro momento, está sendo muito mais sintática e sem considerar muita semântica, né? Então, a gente não faz digamos, um IA ou machine learning, se vocês quiserem falar aí, saber, mais nativo, né? Mais com sua potencialidade, né? Então, a gente está muito ainda no campo da sintaxe, né? Mas só um adendo aí, é do que você falou, a gente define quais campos, né, que a gente quer desambiguar, né? Então, pode vir um metadados com 50, 100 informações, a gente escolhe alguns para ele ser o alvo, né, da desambiguação. Mas eu acredito que sim, que esse trabalho que o Gustavo apresentou para a gente hoje tem muito potencial para a gente trocar figurinhas mais para frente aí, já, e agregar, né, conhecimento e trocar informações. Tanto a gente já fez um pouquinho, e tanto que também você fez, que você mostrou hoje, que está bem avançado já, em comparação nossa, para a gente fazer isso da melhor forma possível. Mas, mais uma vez, parabéns aí, Gustavo, pelo trabalho. Está muito bom mesmo. Obrigado, Jean. Obrigado. Aí, Ed, meu trabalho, eu vou tentar fechar nessa análise comparativa e eu queria muito um dia ter uma ferramenta, todos esses algoritmos implementados num serviço de sugestão para o usuário, né? Então, colocar isso no ar em algum lugar, né, para que o usuário entre lá e veja, eu quero comprar uma instância do tipo tal, o que eu tenho que fazer, né, no modelo Spot? Então, se a minha utilidade é essa, então eu vou me comportar dessa forma. A tendência a médio prazo, né, que a LSTM pode me dar é essa. Então, para apoiar o usuário na tomada de decisão, né, isso seria mesmo uma aplicação prática, né, de todo esse estudo. É aí que eu fecharia. A análise de dia da semana eu fiz, coletei resultados, mas não publiquei. Eu até poderia aplicar isso nos dados de 2019, 2020, mas até onde eu vi foi muito pouco, assim, o ganho foi muito pouco, mas daria para aplicar também. E, enfim, só fechando, assim, essa tecnologia, eu percebo que ela tá amadurecendo, né? Esse framework que eu estou usando, o Deep Learning for Java, ele não está na versão 1.0 ainda, mas ele está na versão 0. Alguma coisa há bastante tempo, uma coisa de, acho que mais de um ano, e estão saindo minor reviews ainda, e porque as coisas ainda estão se formando, né? E ele faz muita coisa, assim, se vocês quiserem pesquisar um pouco sobre ele, eu recomendo, tem muito material, tem uma documentação muito boa lá, o código dele é totalmente aberto, e tem muita aplicação, tem muito exemplo de aplicação prática, né, de uso do framework. Então, essas análises cíclicas, assim, tem muito exemplo legal que dá para pegar, né, que dá para a gente tentar aplicar no contexto da CAPES, né, no contexto do Connect, enfim. E aí, se eu puder ajudar, enfim, estou à disposição. Gustavo, eu lembrei que, né, só um ponto. Você falou em sugestão aí, né, possíveis sugestões para o usuário. Quando eu estava na FRN, a gente fez um trabalho, assim, não chega aos pés do seu, mas a gente fez um trabalho que a gente chamou de Siri, né, que é um sisteminha de relatórios de mais diversos, né. Ele é meio que um SaaS, né, de você estar na CAPES lá, que gera relatórios gráfico, barra, pizza, enfim, ele gera isso também lá. E falando que eu que encabecei um pouco o projeto. E também tem um pouco dessa parte de sugestões, né? Então lá ele dá, se o aluno provavelmente se matricular nessa disciplina, a probabilidade dele de reprovar é tantos por cento.
né? Se pega um professor X com tal perfil, né? Então, assim, você teria que estudar um pouco mais, essa ideia aí. E lá a gente usou um cara chamado Apache Mahalt, não sei se você já ouviu falar, que ele também, dessa stack aí, né? Sim. Que ele é muito legal também para essa ideia de sugestões. Ele funciona muito bem e ele é bem performático, né? Então, assim, não sei se, como você falou, está no seu radar, mas, assim, é interessante só falar, caso você não conhecesse ainda. Bem legal. Legal. Valeu, Jean. Bom, é isso. Se vocês quiserem marcar, de repente, uma segunda agenda aí para discutir aplicabilidade, aí só me chamar. Tá. Obrigado, então, pessoal, mais uma vez, todos. Eu vou encerrar aqui só a gravação. Deixa eu parar aqui.